Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos. Essa é a mesa redonda da Secretaria Regional da SBPC-MS. Nós hoje estamos fazendo, no Dia do Professor, uma mobilização nacional para discutir justamente os efeitos do contingenciamento orçamentário que houve, né, do Ministério da Economia em relação à destinação do FNDCT, que é um Fundo Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que deveria ir para o Ministério da Ciência e Tecnologia e fomentar a pesquisa no país. Para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema, hoje nós temos dois convidados bastante importantes daqui do Estado. Um é o professor Márcio Pereira, que é o nosso diretor-presidente da Fundect, que é a nossa FAP local, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado. Então, eu agradeço imensamente a presença do professor Márcio. Para quem não conhece o professor Márcio, ele é graduado em administração, né, da administração de empresas pela UFMS, doutor em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor da UEMS, né, e hoje está exercendo esse cargo de diretor-presidente da Fundec. Ele foi o ex-diretor regional do CONFAP, né? CONFAP é a confederação de todas as FAPs do Brasil, tá? E ele é o atual presidente do Conselho Fiscal do CONFAP, tá? Junto com ele está o professor Otávio Franco, da UCDB, é o professor da UCDB, que é o coordenador do único INCT do Estado que nós temos, né? Para quem não conhece, o INCT é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, é um dos centros talvez mais importantes, né, que tem um financiamento muito robusto e tem uma meta muito bem específica dentro do planejamento estratégico do país para o desenvolvimento da ciência, né? Então, eu agradeço imensamente o professor Otávio. Para quem não conhece o professor Otávio, ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, ele é doutor em Biologia Molecular pela UNB, tem alguns pós-docs aí pelo Canadá, Escócia, pela Embrapa, e ele é pesquisador nível 1A do CNPq, que é o nível mais alto de bolsistas produtividade. Então, eu agradeço imensamente a participação dos dois, e eu começo já jogando a bomba aí para vocês, né? Professores, qual que é o impacto eminente que vocês identificam nesse corte que foi realizado no investimento em ciência no país? Professor Márcio, se você quiser começar a falar aqui. Bom dia, professor Cícero. Bom dia, professor Otávio. Tudo bem? É um prazer falar com vocês. Nesse dia dos professores também, a gente tem que falar que é uma data importante para aqueles que trabalham para o desenvolvimento do país, do seu estado. É o nosso papel. A questão de cortes, aí vamos falar da questão orçamentária e financeira. Isso já vem, infelizmente, vem uma tendência de 2014, 2015, numa queda substancial nesses orçamentos que envolvem o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, isso afetando a CAPES, afetando a CNPq, afetando também a parte da FINEP, que é a própria FINEP. E nesse sentido, a gente vem engolindo ano após ano essas quedas, e chegou num ponto em que agora, no meio da pandemia, você se vê numa situação em que o corte que do ponto de vista econômico, né, aonde cortar, né? Quando você tem uma dificuldade de questão orçamentária, financeira, e sempre a ciência e tecnologia vista ainda como o patinho feio do orçamento. Vamos lá que não está sendo, porque por que ocorre exatamente o corte? Olha, vocês estão aproveitando o orçamento, não aproveitaram esse ano, então a gente retira. Mas como ciência e tecnologia é previsão, ciência, a gente trabalha com a previsão, então não adianta eu tirar do outro ano achando que não tem impacto, que eu não utilizei esse ano. A gente trabalha com editais, esses editais envolvem entender vários orçamentos ou até mesmo plano plurianual, plano de 4, a previsão de 4 anos. E eu estou preparando o orçamento aqui do Estado, ou seja, já preparam a previsão para os próximos anos. Existe um planejamento de ciência no qual você distribui as parcelas, pagamentos, para a gente poder fazer os embolsos naqueles outros anos. Como no governo federal, quando ocorre um corte desse tamanho, pensando que não foi utilizado nesse ano, na verdade, eu estou penalizando toda a construção de um planejamento de editais, como as pessoas acompanharam. Isso envolve a questão do edital universal do CNPq, entre outros, e que dá uma insegurança nesse planejamento. Então, não é só mesmo que possa parecer, não utilizou o orçamento esse ano, então vamos retirar que eles não estão fazendo nada. Não é que nós não estamos fazendo nada, ou os gestores não estão fazendo nada.
Eles estão planejando para que isso seja executado e vai ser executado. Só que o tempo da ciência não é o tempo como é pensado na economia. E essa é a grande dificuldade dos diálogos entre os próprios ministérios. Aqui também a gente trabalha com as partes que a Secretaria de Fazenda, e eles já entendem, já assim, o trabalho formiguinho de fazer a Secretaria de Fazenda, o orçamento também entender o nosso tempo e o tempo nosso de desembolso, que ele tem essa trajetória diferente, e esse planejamento é diferente. Hoje, a gente, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente consegue ter essa previsibilidade que me dá a tranquilidade de lançar daqui a pouco o nosso Universal e preparar já 2022, 2023 certinho, sem que haja essa descontinuidade nisso. E aí, eu não vou nem avançar em dados, deixar um espaço para o Otávio falar, mas me diz muito sobre nós, né, do que nós somos. Se eu for pensar que a gente tem em torno de 1% do PIB nosso destinado à ciência e tecnologia, países bem grandes, bem à frente lá, pensar como Israel, que tem quase 4% do seu PIB, entre isso tem, Estados Unidos nem se fala, mas em relação ao PIB, essa é a importância. A gente só tem caído enquanto o mundo tem crescido. Então, é ilógico pensar que a gente vai chegar a algum lugar achando que a ciência, a tecnologia, o orçamento é só fictício, não serve para nada. Ele serve para o planejamento, serve para a gente crescer e serve para a gente poder ter uma previsibilidade de investimento. Se isso não acontecer, a gente está matando, não é hoje, tá? Está matando nos últimos 10 anos, a gente está matando aos poucos nosso futuro nos últimos 10 anos. E aí depois eu vou falar sobre como a gente enfrenta isso, como a gente se prepara para enfrentar isso e para se preparar para isso, para que o país não sofra mais nos outros anos. Montado, fica contigo aí. Falando bastante. Eu desliguei o som, que os cachorros começaram a gritar aqui. Eu falei, não, peraí, vamos lá. Então, assim, nada como tá em casa, cara. Foi só eu falar. Então, assim, a minha posição com relação ao impacto, eu gosto muito do exemplo que o Márcio citou, de Israel. Eu tive a chance de participar bem dos comitês de avaliação do Instituto Weizmann, que tem um investimento significativo em ciência. E eu sempre acho drástico qualquer tipo de corte na ciência, né? A visão, por exemplo, que o israelense tem é que ciência e pesquisa é sobrevivência. Simples assim. Tanto que quando eu falo que há um corte na ciência do Brasil, os caras nem entendem. Eles falam, cara, depois eles fazem uma correlação. Eles falam assim, não, mas tudo bem, vocês não têm inimigos geográficos, né? Vocês não vão ser invadidos pelo Paraguai, pela Bolívia, e assim por diante. O israelense pensa, bom, eu tenho um monte de inimigo, então a ciência para eles é a definição de sobrevivência, né? E eles fazem um retroinvestimento gigantesco o tempo inteiro. Então, eu vejo isso também do ponto de vista do brasileiro. Eu penso que ciência, tecnologia e educação é uma questão de sobrevivência para nós como uma nação, né? Quando há um corte, e eu não sou gestor, o Márcio consegue vislumbrar isso muito melhor do que eu. Eu vejo um corte no avanço do país como um todo, né? Então, eu sou a pessoa que defende completamente o investimento. Nós não deveríamos ser o pato feio, né? Porque a gente não é visto de forma imediata, né? Não é porque a gente não gera uma ponte ou uma obra gigantesca que nós, cientistas e nós, comunidade científica, não estamos gerando desenvolvimento. Na verdade, nós vamos estar gerando novos cimentos para que a ponte fique lá por milhares e milhares de anos. A gente vai gerar... Então, esse investimento, qualquer tipo de corte, independente do período, para mim, ele é terrível do ponto de vista como nação. E é triste a gente ver isso, desde 2014, esse decréscimo significativo, né? Eu acho que há um problema sistêmico no país, não é nem... Porque nós não temos uma política de Estado a longo prazo, que vai trespassar 50, 100, 200 anos, que vão permitir com que a gente faça um investimento correto em ciência e tecnologia. Então, acho que esse é o nosso trabalho, talvez abrir os olhos para as pessoas e para os governantes, independente de quais eles sejam, de que a ciência vai transformar o nosso país em algo muito mais duradouro, mais sólido e mais potente a longo prazo, né? Mas eu acho terrível qualquer tipo de corte. Tirou R$10, meu filho, eu já estou aqui reclamando, porque cada centavo que é colocado na ciência não é gasto. Dinheiro colocado na ciência é investimento de curto, médio e longo prazo, para mim.
Eu só para complementar, o estudo da FAPESP demonstra isso. Para cada real que você investe em ciência, tem outros 10 na economia. Então, além de tudo, em ciência, ele é antieconômico, ele é contra a economia. Porque você na verdade, você mata a sua galinha dos ovos de ouro. Né? Você não mata, você mata o presente, no curto prazo faz sentido, porque ele deixa de gerar um investimento, ciência é investimento, economia também. E aí, o investimento nisso nos coloca à frente, aí vamos falar um pouquinho da minha área de administração, pensar como nação competitiva também, ele nos dá um potencial competitivo. Vamos dar o exemplo vamos lá na Coreia do Sul, que tem em torno de 4,53% do PIB em ciência e tecnologia, do PIB deles. Você vai lá no Israel, é quase 5%, 4,95%, isso em média dos anos que eles trabalham. Então, eu estou falando de países que estão... E aí, claro, os Estados Unidos é em torno de 2,73%, mas eles ganham lá o orçamento deles é bilionário. Então, esse é o panorama que nos cerca. Os países que estão investindo fortemente, eles estão defendendo a sua economia. Investir, aí eu tenho que trazer o ensino também, né? Não tem como você não falar que o investimento em ensino ele vai preparar o que é o principal para investir em ciência, são as pessoas. Não se faz ciência sem pessoas. Então, precisa de pessoas qualificadas, investir nelas também, atrair e manter. Nós temos um problema hoje de manter os nossos talentos no Brasil. Muitos talentos estão indo embora, o que é dramático, porque houve investimento do Estado brasileiro, do governo brasileiro durante anos, diversos programas também. Eu também fiz meu doutorado de sanduíche também. O Otávio também teve a sua experiência exterior. Eu acho que o Cícero também, ele também tem vários contatos internacionais, também tem suas experiências. Nós somos produtos de investimento. Então, e esse investimento ele pode se perder porque as pessoas não se sentem mais atrativas no país que não nos reconhece como centrais no desenvolvimento. Essa é a palavra. Nós somos centrais no desenvolvimento. Essa frase. Sendo centrais no desenvolvimento, nós devemos sentar também na cadeira das pessoas que tomam a decisão do país, independentemente de sua corrente ideológica. Eu quero que sim, isso acontece, que a gente tem que estar lá dentro, nós sentados para defender esse nosso papel como pensadores do presente e do futuro. É esse o nosso papel. E aí, nossos colegas, enquanto as coisas vão acontecendo, aí vou começar a trazer o debate, o que eu quero discutir bem isso, nós ficamos muito tempo nessa bolha científica, achando que, olha, que legal, que nós fazemos é muito lindo, todo mundo vai perceber que nós somos perfeitos no nosso trabalho. Na prática, a gente tem que mostrar, a gente está aprendendo a mostrar, a gente tem que avançar, tem que ter bons gestores de ciência e tecnologia, nós estamos tendo agora bons gestores, eu sou presidente de FAP, tem presidentes de FAPs fantásticos, no Confap, que a gente acompanha, todas as FAPs, tem gestores excepcionais também, tem um pessoal excepcional que está no CNPq hoje também, os amigos também, o Evaldo e a Maria Zaira também, entre outros colegas também, são excepcionais, que bom que estão lá e estão sofrendo por isso também, entre outros. Mas aí nós vamos ter que partir para um outro nível, que é a articulação da ciência e tecnologia, de pessoas que vão ter o trânsito dentro dos órgãos políticos, públicos, pessoas que vão estar no Congresso, pessoas que vão estar circulando entre os ministérios, e não um só, são trabalho de preparar uma geração de articulistas mesmo, que sejam doutores, sejam respeitados também, tem que ter um currículo bom para isso, para chegar e também entender esse fluxo político e científico para estar lá dentro. Aí sim a gente vai partir para um outro campo para não deixar a gente viver só de nota. Não dá mais para viver só de nota. A sociedade olha uma nota nossa, e daí? O pessoal fala, e daí? E daí que a gente tem que agora partir para o avanço mesmo, desse avanço de bastidor pesado. E aí, sim, nós temos nossos orçamentos também nos estados, nós temos nossa força, temos o principal, que é o conhecimento, que são conhecimento de área, de minha área, da sua área, para poder enfrentar porque senão, chega ano que vem, corte de novo. A gente não aguenta mais, a gente não corte de novo, não dá mais para sobreviver. A gente vai ter que... E dá para reverter esse ano ainda. Eu ainda sou muito otimista. Então, só para começar já um panorama do que fazer. Exato. Só para situar, né, como vocês bem colocaram, né, ciência ela é investimento, né?
a gente sempre teve essa oscilação, né, no panorama científico do país e tal, mas aí, só para trazer um dado aqui, um exemplo de como que esse investimento ele se reflete na sociedade, né, para quem está nos assistindo, São Paulo que tem um panorama um pouco mais constante, porque a FAP de lá, ela tem um outro esquema de funcionamento e tal. Eu vou dar o exemplo da Unicamp. Da Unicamp, ela tem como saída da Unicamp, a Unicamp gerou aí, ao longo dos anos, em torno de 701 empresas. O custo da Unicamp, para ela rodar por ano, é de 2 bilhões. Essas 701 empresas geram aí 30 mil empregos e arrecadam mais de 4,8 bilhões por ano, né? Então, só para a gente ter uma ideia da dimensão que é o investimento em ciência, né? Do reflexo que isso tem. Então, assim, é lógico que o Brasil é um país continental e aí você tem cenários totalmente distintos em cada região, etc. e tal. A gente pega o exemplo de São Paulo porque talvez é o que apresenta maior constância ao longo dos anos, né? Mas isso poderia se repetir localmente, né, ao redor do Brasil inteiro. E só para situar também, né, sobre o que a gente está reclamando aqui, para quem não acompanhou, nós tivemos aprovado recentemente a Lei 177 de 2021, que ela proíbe o bloqueio do FNDCT, que estava sendo, o UFNDCT, ele é um fundo que deve ser investido especificamente em ciência e tecnologia, tá? E ele existe aí desde 1969, foi sofrendo as adaptações ao longo do tempo, e o Ministério da Economia estava utilizando isso para pagar a dívida pública, tá? E aí o que acontece? Acontece que agora, nesse ano, foi colocado aí 690 milhões como um projeto de lei para alocar esse dinheiro no CNPq e no IPEM. No IPEM vai ser mantido 63 milhões para a produção dos radiofármacos, que são importantíssimos não só para o diagnóstico, mas como para o tratamento do câncer, né? Então, vários hospitais do Brasil, para quem necessita passar por desse tipo de procedimento, vai utilizar esses produtos do IPEM. Só que no CNPq, com esse corte, tirou aí 515 milhões. Isso se reflete aí em 3, 6, 7 editais diferentes, né? Vou nomear aqui o edital universal, que é o que basicamente roda a ciência, né? Coloca uma graxa aí para o pessoal conseguir manter a coisa rodando. Ciência na escola, INCT, que é onde talvez o Otávio tenha mais interesse, né? Bolsas de mestrado e doutorado, bolsas para jovens doutores, o programa RAI, que é um programa que leva bolsistas, profissionais, cientistas para dentro de empresas inovadoras, né? Para desenvolver novas tecnologias, para desenvolver novos processos dentro da indústria. E aí também o PPP, o PRONEM e o PRONEX, que são programas um pouco mais específicos, né? Primeiros projetos, centros emergentes e centros de excelência. Então, a demanda que havia do CNPq, ela praticamente vai ser morta, né? Tinha uma demanda de 624 milhões, sobrou 112. O que vai fazer com esse 112? Eu não sei. E aí, nesse cenário, né, o Márcio, eu acho que acaba apertando para as FAP local, né? Como que isso acaba sobrecarregando a nossa FAP local e qual que é a consequência, né, para o desenvolvimento no Estado? Como que se avalia isso? Como que fica esse negócio? Inicialmente, tem que falar que essa manobra contábil, ela já, só como você colocou, ela já é injustificada você trazer o desvio de finalidade de um fundo. Isso já é danoso por si só e é muito sério. Então, não se pode praticar uma pedalada dessa sem que ela não tenha consequências. Isso tem uma consequência, sim, e você não pode desviar a finalidade. Para nós, nós temos um contato muito bom, trabalho bom com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com CNPq, com CAPES, FINEP. Quando você tem isso, você tem uma redução dessa, você afeta diretamente, sim, as FAPs. Mas as FAPs também, aí que acontece, tá? As FAPs estão sentindo essa transferência de responsabilidade, tanto é que aqui caso Mato Grosso do Sul, nós cobrimos 80% hoje de todas as bolsas dos programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado dos programas do Estado, né? De 80% de todos são cobertos, 40% desses são pagos pelo governo federal e os outros 40% pela FAP nossa. Ou seja, os estados estão assumindo essa responsabilidade, estão sendo empurrados a assumir essa responsabilidade, porque eu não vou deixar os nossos programas aqui amigos sem ter esse apoio. Então, a gente trabalha para ter esse apoio. Então, isso pode, embora eu tenho que elogiar aqui o trabalho muito bem que a gente fez da CAPES, do PDPG, que
que é um programa para os emergentes em consolidação, que é um apoio para quem está realmente tentando se fixar e se manter nesses novos programas. Esse foi um programa muito importante, então nós temos que mantê-los. Um decréscimo de orçamento, ele prejudica esse programa, que é muito importante, que está ajudando aos programas sobreviverem e terem seu futuro. Então, é sobre isso. E aí as FAPs estão entrando também para cobrir acabam entrando para cobrir a lacuna. Houve um período de 2, 3 anos que foi complicado, sim, e nesse período as FAPs entraram para cobrir as bolsas. Em termos do edital, por exemplo, o edital universal, ele tem que ter um orçamento para o CNPq, e quando a gente também vai ter agora, que é feito com os estados, que é o PPP, o PRONEM, o PRONEX, e isso nos afeta diretamente. Aí sim, sem PPP, PRONEM, PRONEX, sem ter esse apoio, nós podemos sentir muito essa ausência, porque sozinho a gente também não vai conseguir cobrir todo o sistema. Então, a gente precisa dos meus projetos, dos emergentes, dos experts, naquele de excelência mesmo aqui naquele assunto, essas 3 faixas para cobrir todos. Então, até agora, o nosso último PPP PRONEM PRONEX está sendo todo coberto, está correto, mas nós já estávamos trabalhando na segunda rodada. Outro campo que também pode ser afetado, a gente não pode perder também de vista hoje, que são os programas de investimento em empreendedorismo tecnológico, muito bem feitos pela FINEP, que aí a gente fala que é o Centelha e o Tecnova, que dão oportunidade de investimento nessas novas ideias ou empresas inovadoras, e muitos deles também partindo da universidade, tem professores com ideias maravilhosas, alunos com ideias maravilhosas, estão sendo... E isso tem uma continuidade. O Centelha começou, está indo agora também, tem continuidade, precisa de continuidade. Tecnova, a gente pretende ver o Tecnova, que é para as empresas, uma terceira etapa, é o 3. A gente pretende trabalhar com isso. Então, eu falei várias vezes aqui de continuidade. Você não pode ter essa descontinuidade, porque já existe um ritmo. Eu estou ficando vários programas que têm um ritmo. Nós sofremos, sim, nos últimos anos eu senti isso aqui dentro também, mas agora a gente precisa trabalhar com o governo federal, não só os estados. Os estados se organizaram, vou falar como o Fundec, a gente se organizou bem, a gente passou por alguns períodos de ajuste também, nós estamos organizados para dar essa resposta, mas precisamos desses órgãos de fomento. Claro que a gente vai buscar também, a gente tem que buscar outras fontes, mas precisamos de todas as fontes, é um mix de fontes de recursos para a ciência, não é só uma fonte, é um mix. Então, o impacto dessa ausência de recursos, de orçamento, isso tem impacto, sim, na nossa vida nas FAPs. Fora, eu acho que tem FAPs e FAPs, você tem que entender que tem uma FAPESP da vida, tem uma vida própria, é um caso que é um case, né? Você tem que entender que é um case diferente. E nós somos uma FAP ainda emergente, ainda trabalhando para essa consolidação. Eu vou só pegar uma vírgula aqui na fala do Márcio, porque quando a gente faz um comparativo, né, dos efeitos, óbvio que quando o governo federal não paga, você falou do INCT, né, e nós fizemos uma carta aberta de todos os INCTs, e nós estamos esperando, na verdade, junto ao governo federal, que haja um retorno desse recurso. Na verdade, a gente espera que essa pedalada maluca que foi feita aí, ela seja reconduzida ao caminho original, né, mas o efeito... não é só na fundação, né? O efeito acaba atingindo o estado inteiro. A gente compara, por exemplo, eu vou falar um pouco da minha experiência rapidamente. Então, quando a gente compara, não dá para comparar a FAPESP, né? A FAPESP ela está num outro patamar hoje, mas em algum ponto ela começou. Por isso que também eu acredito que a Fundect e as outras fundações podem chegar nesse determinado patamar, se tiverem uma estratégia inteligente, organizada. Mas, do ponto de vista geral, né, eu acho que a nossa fundação aqui do Mato Grosso do Sul, ela funciona muito bem, né, dentro do sistema. Eu tenho a experiência com a FAPEMIG, com a FAPDF, com a Fundação de Rondônia, né, em Porto Velho. Então, eu vejo uma estratégia significativa para fazer com que a ciência seja alavancada. Claro que a gente reclama de vez em quando, porque tem que reclamar, mas o ponto a gente está numa posição de destaque com uma estratégia bem clara, e eu acho que isso faz parte. Uma vez tendo o governo federal alinhado com as fundações, eu não vejo por que não dá certo. Agora, que tem impacto, tem. E com relação ao INCT, na verdade, eu vejo o INCT é um problema,
mas o maior problema que eu vejo dos cortes é na formação de pessoal. Eu acho que nós termos bolsas com valores tão deficitários nos torna muito pouco competitivos, né, do ponto de vista mundial. Hoje eu quero atrair um pós-doc muito bom da China, por exemplo, ou da Índia, o cara não vem nem a pau, ele olha e fala assim, cara, eu acho que o cara não vem nem pelo meu salário de professor, o cara olha e fala assim, velho, não vou não, porque quando converte para dólar, é nada. Então, eu acho que o maior impacto que nós podemos ter, e que eu gostaria de ver aqui no Estado, é a gente ter uma formação de uma massa crítica mais intensa, porque dentro do meu ponto de vista, quem faz as coisas são as pessoas, né? São os alunos, são os professores. Então, uma vez você tem uma massa crítica, as coisas acabam fomentando e acabam funcionando. Então, acho que o maior impacto que nós vamos perder dentro da parte de investimento é a formação da molecada, que precisa ser mais e melhor paga. Eu acho que é bem por aí, né? Óbvio, o NCT afeta diretamente, porque é um projeto grande, que tem uma ideologia imensa para a geração de produto, que vai trazer valor agregado para o Estado e tudo mais. Mas eu acho que hoje a formação de pessoal é que não pode ser afetada de jeito nenhum. Porque se a gente afetar a formação de pessoal, a gente vai colher frutos terríveis daqui a 10, 15 anos. E aí eu falo, minha geração, a do Mar, aí perdemos. Porque aí acabou, a gente daqui a 15 anos, eu quero estar mais de boa, entendeu? Já aviso aos navegantes, daqui a 15 anos eu quero estar lá na Itália, velho. Então, assim, eu acho que a gente tem uma fase aí de engrandecimento do país e acho que a formação de pessoal, para mim, é o ponto-chave para que a gente saia com sucesso no próximo século. Tocou num ponto importante, Otávio. Aí nós temos uma tabela de bolsa, a gente estava pensando, nós vamos fazer esse realinhamento para atrair pessoas. O NCT, a gente tem, falando de valor, é público, né? São 7 milhões de reais para o NCT ali, que é com base na CDB, o coordenador é o Otávio Luiz Franco, que foi o que conquistou o projeto no edital público nacional. Nós entramos com 3 milhões e meio de reais e o governo federal, com o CNPq, com 3 milhões e meio. E agora a gente está pleiteando um novo recurso com oferta ao CNPq para que ele tenha essa continuidade também. Claro que para que isso aconteça tem que ter aquele orçamento validado para a gente poder fazer isso. Então, nesse momento está sendo pleiteado e a Fundex também está entrando, está em conversações para entrar com o pessoal que é preciso, os pós-doutores, né? Para a gente atrair pós-doutores para esse NCT também, a gente vai trabalhar nesse trabalho, fazer esse trabalho. Agora, esse corte afeta a FAP, claro. Aí, se eu deixo de investir no NCT ele trabalha com a bioinspiração, bioinspiração molecular, ele está preparando a nova geração de alimentar mais produtivo, mais limpo e mais com a sanidade que precisa. Imagine isso para a carne, o efeito disso na carne, que chega ao prato do cidadão com menos bioinspirado na natureza, ou seja, sem aqueles aditivos, mas bem mais limpo, vem com sanidade maior, vem melhor para a mesa do cidadão. Entre outros projetos que a gente precisa. Então, você vê o efeito para a sociedade, quando você deixa de investir nisso, eu perco na validação também de sementes, trabalho com pesquisa e validação de sementes, e aí questão alimentar também, eu perco na área de investimento da indústria farmacêutica, eu perco de ter produtos, de ter novas soluções para doenças, câncer, etc. Eu perco no estudo de logística, eu perco no estudo da sociedade, na questão a ciência, ela está em tudo que a gente vive. Não é só ciência e tecnologia, não é só desde o celular que a gente abre. Eu sou muito adepto do Estado empreendedor. O governo, ele tem muito desse investimento, partiu de investimento público, do investimento do cidadão. Então, não está desconectado, está plenamente conectado. A ciência e a tecnologia está na nossa vida no dia a dia. Desde a água que a gente bebe até o sono que a gente tem, está lá, tem envolvimento de ciência, do colchão, da tecnologia, tem por trás um pesquisador de uma universidade que pensou uma solução para aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, seja alimentar, seja de saúde, seja de sociedade, está em tudo. Então, a ciência está em tudo, está em todas as áreas. É essa que é a nossa defesa aí. Otávio, eu vou pedir para você voltar um pouquinho nessa questão do INCT, porque às vezes tem pessoal da graduação, o pessoal da sociedade que está acompanhando a gente e não tem muita noção do que é exatamente. Só para terem uma ideia,
havia previsto aí dentro desse montante, foi cortado 280 milhões seriam dedicados aos INCTs, né? E o INCT que você coordena aqui, ele é um INCT que conversa muito com a biodiversidade local, né? Me corrija se eu estiver errado. E assim, daria para... Qual que é o impacto disso nas atividades do que vocês vêm fazendo e se seria possível fazer esse tipo de atividade em qualquer outro lugar? Porque a biodiversidade brasileira, a gente sabe que ela é única, etc. e tal, e vocês exploram muito bem isso, né? Então, como que fica essa situação? Como que aonde que a gente está perdendo exatamente? Assim, você poderia apontar algum aspecto nesse sentido? Tá, eu vou até pegar a discussão, inclusive que eu tive com o Márcio sobre, porque assim, eu não sou sul-mato-grossense, mas eu vim para cá e abracei uma causa, entendeu? Eu acabei me apaixonando pelo estado, acabei me apaixonando pelo Pantanal, e eu acho que a primeira coisa que um corte dessa magnitude afeta o nosso estado é a gente cortar a possibilidade de entender melhor o Pantanal. Eu acho que só isso já é um efeito drástico. Por quê? Ele é um bioma único no mundo, com uma biodiversidade incrível, que não tem ninguém, não é que não tem ninguém estudando, tem muita gente estudando aqui, mas nós não temos um investimento de porte, por exemplo, para fazer o que nós queremos fazer, que é sequenciar tudo, abrir uma genômica completa do bioma inteiro. E para que vai servir isso? Dentro da minha perspectiva, óbvio que depois milhares de outras pessoas vão poder se beneficiar dessa informação. É criar um banco de dados que vai poder ser aberto para o mundo inteiro, onde as pessoas vão poder ter acesso a toda a informação do bioma do Pantanal. Isso nunca foi feito, né? E se eu não me engano, nunca foi feito da maneira com que nós estamos estrategando para bioma nenhum do mundo, nem na savana africana, nem na tundra, nem em canto nenhum. Então, esse nível de conhecimento, ele afeta diretamente o desenvolvimento do Estado. Uma vez que a gente vai transformar esse conhecimento em algo que possa ser utilizado de forma direta para as pessoas, porque aí a gente vai ter a abertura dos bancos de dados para descobrir novos fármacos, novos biomateriais, novas moléculas que possam ser utilizadas para a produção animal, produção de carne, produção de leite, agricultura. Então, só por si, o conhecimento, ele vai abrir uma perspectiva para os próximos 20 anos. Essa é uma das ideias do novo investimento que está sendo cortado. Né? Por quê? Até então, nós vimos uma janelinha desse tamanho aqui. E agora a gente gostaria de pegar esse bioma único e fazer isso aqui, ó, abrir tudo e criar uma informação única para as empresas, né? Que tem um valor agregado imenso. Então, quando eu penso nisso, eu penso assim, cara, esse investimento em ciência e tecnologia, ele vai permitir a gente ter, primeiro, desenvolvimento de vários bioprodutos a partir do Pantanal, que é uma coisa nossa, uma coisa do sul-mato-grossense, do Brasil, é uma coisa brasileira. Depois, eu acho que a gente perde em valor agregado. Então, existe o pantaneiro que, notoriamente, vai ter uma melhoria de qualidade de vida. Aí as pessoas vão falar, pô, mas como é que ele vai... Cara, uma vez que você tem valor agregado a qualquer coisa que saia de lá e que não seja destruída, você tem benefício direto para a sociedade. Terceiro, formação de pessoal. Eu acho que uma vez que a gente tem um núcleo dentro do Estado, e esse núcleo está conectado, porque, lembrando, o INCT hoje são 22 países diferentes, 230 pesquisadores, é uma rede imensa. Então, é a chance do estudante que está aqui no Mato Grosso do Sul de ter contato com gente dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, de Israel, do Japão, da China, do mundo inteiro, com alta tecnologia. Então, o cara vai, e uma das coisas que me agrada do Sul Mato Grossense é que ele gosta do Mato Grosso do Sul. O cara vai, ele quer voltar, né? E tem lugar que eu já trabalhei que o cara vai embora e não quer voltar nunca mais, entendeu? O cara bota o pé fora. O sul-mato-grossense não, o cara quer voltar. É difícil mandar o cara para treinar, o cara não quer ir embora daqui. Eu falo, mano, vai, velho, você vai voltar. Não, professor, não posso ficar um ano, não. Eu falo, cara, é um aninho, passa rapidão. Então, esse tipo de investimento é o que vale a pena, do meu ponto de vista como cientista. É, primeiro, agregar valor às coisas que são do próprio Estado, e eu tenho muito prazer em fazer isso, é trazer uma qualidade de vida melhor para o cara que está aqui,
porque é isso que a gente precisa, e transformar esse lugar numa massa crítica científica. Né? Eu lembro que a premissa, quando eu vim para cá, eu estava morando no Canadá, e na época o Rui Caldas falou assim, Otávio, vamos transformar aqui esse estado na Nova São Paulo. E eu realmente acreditei, cara. Eu acreditei quando falavam para mim assim, Otávio, venha para o Mato Grosso do Sul que a gente vai montar uma nova Harvard. Porra, por que não? Se tiver o investimento correto e as pessoas corretas, por que a gente não pode fazer algo competitivo em nível mundial? Vai levar tempo? Vai. Talvez eu não veja, mas alguém vai ver daqui a alguns anos. Então, nosso trabalho é de progressão. A gente faz coisas para curto prazo, para treinar gente agora, para gerar produto agora, mas os nossos efeitos vão ser vistos daqui a décadas. E eu não me importo não de não ver, eu só gostaria que acontecesse, né? Se eu não ver, eu vejo lá de Valhalla, quando eu estiver lá em cima, eu olho e falo, caralho, deu certo. Mas fora isso, eu acho que é importante entender o contexto do NCT. O NCT traz a ideia de um produto, nós estamos muito próximos de gerar um produto para a melhoria da qualidade de leite da carne, de moléculas que vieram originalmente do Pantanal, mas eu acho que a outra coisa que a gente constrói aqui dentro é essa rede de possibilidades para os cientistas locais e para os estudantes locais. Maravilha. Otávio, só para pegar esse gancho que você deu aí de falar da progressão, né? Que as coisas elas acontecem temporalmente, né? Se investe hoje e o fruto que se colhe é daqui a algum tempo, não é imediato. Talvez isso é o que mais gera frustração nas pessoas, né? Na sociedade de modo geral, que acha que as coisas elas estão indo para fundo perdido. Aí eu queria fazer duas considerações aqui, né? Você falou que isso que vocês desenvolvem provavelmente vai agregar valor tanto para o leite quanto para a carne. E foi assim historicamente, né? Quando a gente pega o gráfico, né, de produção do agronegócio, da contribuição do agronegócio no PIB ao longo dos anos, a gente percebe que tem uma evolução desde 2002, que coincide, né? Não pode não ter uma relação direta, mas coincide com o crescimento do investimento em ciência e tecnologia, né? Para quem é do setor, se for lá conversar com o pai, com o avô, né, quanto que se produzia por hectare, né, quantos bois ou vacas era possível se colocar por alqueire ali, por hectare, vai perceber que houve uma evolução no tempo, e essa evolução ela não foi ao acaso, né, não foi a planta que se adaptou sozinha ou o animal que se adaptou sozinho, né, houve muito investimento em ciência e tecnologia para poder fazer isso, né? Então, você tem novas cultivares de semente, tanto para a soja, para o milho, para a braquiária, que o animal vai comer, né? Você tem novas maneiras de se controlar as zoonoses, então isso permite várias coisas, né? E o Estado, ele tem um papel muito forte nisso e tem diretamente uma correlação muito forte com a ciência que foi desenvolvida em torno disso, né? Então, a gente não pode esquecer esse tipo de coisa. E aí eu gostaria só de fazer mais um comentário, que é o seguinte, vamos colocar em escala. Às vezes as pessoas acham assim, nossa, mas vocês estão querendo muito, né? São 515 milhões, né? É muita coisa para nós aqui, né? Quando a gente pensa em termos de país, número de centros, de universidades que estão fazendo ciência, não é muita coisa. E aí eu vou tentar colocar isso numa escala física, né? Fazer uma transposição em escala física, só para as pessoas terem uma noção de como que o orçamento ele é colocado, né? Se a gente pensar que esses 515 milhões que foram contingenciados, foram retirados, né? Teve essa manobra aí, fosse 515 metros, né? O orçamento que está previsto para o fundo eleitoral seria de 5,7 quilômetros. Seria o equivalente, para quem é de Campo Grande, né? Para quem é da capital, seria o equivalente a você sair do Corpo de Bombeiro, lá perto do Parque das Nações, e ir caminhando até chegar na Praça Ari Coelho, né? Então, só para você ter ideia, ou você anda 500 metros, ou você anda tudo aquilo ali, se você for colocar isso numa escala física, né? Então, assim, realmente, a gente não está chorando por muito, a gente não está... vai fazer falta esse dinheiro, né? E não estamos falando coisas absurdas, a gente não está querendo demais, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu só vou usar um exemplo, depois eu passo para o Márcio, que o Márcio vai poder falar com mais propriedade do que eu sobre essa parte. Mas eu me lembro uma história que eu gosto de contar. Logo que eu cheguei em Wisconsin, eu fui morar nos Estados Unidos, um frio do caramba, e eu tinha ganho meu primeiro projeto de CNPq. Eu ganhei 17 mil reais, e eu estava super feliz. Isso, sei lá, 20 anos atrás, estou ficando velho.
E aí eu me lembro que eu fui trabalhar com um cara que tinha sido indicado para o Prêmio Nobel, que era o Richard Burgess. Então, eles tinham um orçamento muito maior do que eu, mas eu estava contente com os 17 contos, entendeu? Eu estava felizaço. Eu falei, cara, 17 mil é dinheiro para caramba. Na época, 20 anos atrás, não era muito, mas também não era tão pouco. E aí um dia ele me levou para ver um prédio, né? E ele falou assim, Otávio, sabe esse prédio aqui, cara? Eu construí com o meu grant. Ele tinha construído um prédio de 20 andares, cara. E ele tinha em torno de 150 bioquímicos dentro da porra do prédio fazendo desenvolvimento, né? E aí a gente pergunta, o cara andou mais na frente, porra, a universidade foi a que descobriu a vitamina C com o Linus Pauling, entendeu? Então, essas coisas mostram que quanto maior orçamento, maior investimento, e isso faz uma diferença significativa para o país. Caramba, quantas pessoas não tomam vitamina C hoje? A universidade foi bancada por quase 70 anos só pelos royalties da vitamina C. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a observar. Fora a mudança, todo mundo hoje se beneficia no mundo inteiro por causa da bendita da vitamina C, né? Então, esses caminhares, eles são encurtados pela força do dinheiro. O americano faz isso muito bem. O americano, ele quebra as dificuldades com a força da grana, assim como a China também. Aqui, a gente não tem esse recurso, então a gente tem que ser, às vezes, um pouco mais elegante, mais organizado, minimizar, mas demora mais. Eu acho que a gente poderia estar num outro patamar, inclusive de produção agrícola, se nós tivéssemos realmente um investimento muito brutal e com um corpo qualificado para melhorar todo tipo de produto. Nós estaríamos hoje num outro patamar de país, embora a nossa produção agrícola seja fantástica, mas os saltos são quânticos, né? Começa assim de pouquinho e depois ele dá um jump por causa que a tecnologia joga as coisas para um outro patamar e aí permite a gente se tornar cada vez mais competitivo. Passar para o Márcio. Vai lá, Márcio. Acho que você vai melhor nessa parte aí. Você quer falar, falou de valores, esse valor é muito pequeno, tá? A gente está falando, a gente está só tentando trazer, os valores têm que ser maiores que isso, a gente tem que começar a entender que ainda tira um valor que é pequeno. Então, para um país como o Brasil, a gente tem que realmente tem que chegar nos 2% acima do PIB, pelo menos ainda e crescendo. Tem que ter uma política de crescimento disso, não de redução disso, para chegar nesses patamares. E aí, como o Otávio falou, isso não acontece do dia para a noite. O NCT da vida, como o NCT está, eu vou falar do NCT, que são esses Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, muito bem pensados no Brasil e em várias localidades, que estão contribuindo para o desenvolvimento de locais que antes não tinha. Aqui não tinha. Agora nós temos um centro de excelência que vai dar uma solução, que traz uma solução alimentar muito forte. A questão eu falo que cada vez que eu converso com o Otávio é uma aula de peptídeos. Então, o bom de estar aqui na FAP, aqui na Fundação, é que eu converso com um colega que é químico, né? Converso com um colega que é biólogo, eu dialogo com o cidadão da computação, que fala de inteligência artificial e outras questões também. Converso com o colega, pessoal das ciências humanas. Então, eu vou dos estudos de gênero aos estudos da biodiversidade no piscar de olhos. Isso é bom para mim, engrandecimento de conhecimento. E por isso que eu vou dizer que esses recursos têm que ser cada vez maiores. E aí eu vou falar, mas o nosso pesquisador, ele aplica sim, ele é bom. Ele fala do pesquisador sul-mato-grossense. Ele é bom, ele dá resultado e ele executa e ele apresenta o produto e aí assim, é uma questão de dinheiro mesmo. A gente sabe que os recursos não vão ser para todos, mas para aqueles que a gente concede, eles dão essa resposta. Então, nosso resultado e o produto que o Otávio falou do NCT está quase ali, ele é um produto fantástico. Assim como o produto que a gente vai falar, o professor Cícero também recebe recursos, sabe que o produto dele é excelente. Entre outros, da UFMS, da UFGD, da UEMS, da UCDB, da Uniderp também está recebendo recursos nossos também. O Instituto Federal está chegando aí forte também com colegas que têm projetos muito bons. Então, eles dão a resposta para a gente, não para mim, para a sociedade. Então, 500, 600 milhões, isso aí, no geral, no nível nacional, é muito pouco. E aí eu vou trazer um dado que a gente estudou agora das FAPs também, em geral das FAPs. As FAPs, elas assumiram o comando à frente nessa linha de investimento em projetos de pesquisa. Então, nós hoje, os estados,
falo dos estados, tá? Graças aos estados, a ciência do Brasil está sendo mantida viva ainda, graças aos estados. Porque os estados têm investido, o investimento global dos estados hoje já é maior em pesquisas e projetos. Isso é um dado concreto que o Confab vai apresentar logo na reunião, isso vou deixar para os colegas apresentarem, mas é importante falar que os estados estão investindo bastante. Então, isso é um dado importante para falar que nós estamos trabalhando, mas sozinhos também não podemos, a gente não aguenta, precisamos desse apoio. E aí, em termos de valores, o dinheiro para ciência e tecnologia, ele é o retorno mais garantido que tem. Então, quando eu tiro R$1 lá, da ponta, eu tiro R$1 que poderia estar alimentando melhor uma criança ali na área pobre aqui do Brasil. Posso tirar um remédio para uma criança que está precisando, ou para um senhor, um idoso, ou para uma pessoa que está precisando. Eu posso tirar a vacina, que como a Covid ela contribuiu. A vacina dessa não acontece do dia para a noite, é um trabalho de várias mãos, várias mentes. Então, quando eu tiro recursos para ciência e tecnologia, estou tirando dinheiro da vida das pessoas. Isso, a vida, e essa que é a vida. Então, só para colocar essa importância, tá? A associação é essa. Tirar dinheiro de recurso, tirar dinheiro da ciência e tecnologia é tirar dinheiro da vida do cotidiano das pessoas. Isso pode representar a morte, a vida ou a sobrevivência de pessoas. Essa relação que acontece. Só para complementar a sua fala, professor, eu busquei esse dado, né? Basicamente, quem financia a pesquisa hoje no país são 3 instituições, né? A CAPES, o CNPq e as FAPES, né? No caso, onde a Fundec se enquadra, né? As FAPES, elas respondem por 82% do investimento, são dados de 2020, né? E dentro desses 82%, 52% é da FAPESP, né? Então, assim, a FAPESP é aquele monstro que a gente estava falando, que acho que não cabe nem comparação, não cabe nada, né? E aí você tem esse cenário desenhado. Bom, aqui eu acho que a gente está caminhando para o final, então eu vou pedir para, se vocês tiverem alguma consideração final para fazer, algum comentário final, algum recado para o pessoal aí, fiquem à vontade, e aí depois a gente pode encerrar. Se quiser começar, Otávio. Posso? O que eu posso deixar de comentário final é o seguinte, mais para a molecada mesmo, que vai assistir, enfim, é que a gente está batalhando o máximo que a gente pode para conseguir manter a pesquisa funcionando dentro do país, em todos os níveis. Então, tem o Márcio aqui que está batalhando como gestão, tem eu que está batalhando diretamente com a parte de pesquisa, com a formação das pessoas, né? E que eu acredito profundamente que isso que vai mudar a vida de um país. Eu nunca achei que... Porque todo mundo, às vezes as pessoas me perguntam, por que você voltou para o Brasil? Por que você está fazendo aqui? E eu falo assim, cara, porque aqui eu faço a diferença. Lá fora eu sou mais um. E acredito que quem vai resolver o problema do Brasil é o brasileiro. Não vai chegar uns caras do Japão, dos Estados Unidos, vai falar, vamos ajudar. Isso não vai acontecer. Quem vai resolver somos nós, né? Então, eu decidi ficar aqui no Brasil enquanto eu pudesse, para ajudar o máximo que eu pudesse, porque esse é o meu país e é assim que eu posso contribuir para a melhoria do nosso país. E, por conseguinte, estou aqui no Mato Grosso do Sul, acabo contribuindo com carinho com o desenvolvimento do Estado, né? E eu me lembro que quando eu fazia biologia, né? Eu gosto dessas histórias porque fazem uma reflexão. Aí teve uma época que eu decidi ser médico. Falei, não, velho, essa porra de ciência, isso não vai dar em nada, não. Eu nunca consigo ver ninguém que eu ajudo. Eu quero ser médico, eu vou curar as pessoas. Depois, um dia, eu tive um insight, falei assim, cara, se eu descobrir um fármaco com a minha equipe, quantas milhares de pessoas eu vou ajudar numa única atacada? Que nem os caras que fizeram a vacina da Covid. Foi atacada, vários grupos, mas os caras salvaram milhares de pessoas de uma única vez, se não milhões. Então, nesse dia eu falei, cara, eu tenho que ser cientista. Porque eu, como cientista, cara, talvez eu não consiga ajudar ninguém diretamente. Mas se eu acertar só uma vez, eu ganhei minha carreira para toda a vida. Porque eu fiz uma contribuição direta para o bem das pessoas. E eu acho que é esse o espírito que a gente tem que ter como cientista. Eu acho que nós estamos aqui não só para massagear o ego do cientista, se sentir mais inteligente. Isso é irrelevante.
Eu acho que a gente tem que estar aqui para mudar uma sociedade e que quando a gente fala de recurso, o dinheiro que vem para a gente não é para a gente, é para a sociedade, é para a gente trazer benefício para as pessoas diretamente. Então, é isso. Molecada, se vocês querem ser cientistas, é uma carreira difícil, mas é uma carreira boa para caramba, cara. Vocês podem ficar felizes, porque vai ser estressante e animado até o último dia da carreira, e sejam felizes com isso, beleza? Mas obrigado, viu, Cícero? Obrigado pelo convite, e é sempre bom estar com vocês, estar com o Marcinho, estar com o Cícero. Valeu! Bom, agora vem o lado otimista. Eu vejo uma vida melhor no futuro, eu vejo tudo isso. Eu vejo que a gente passa por fases e a gente vai entender bem essas fases que o Brasil passa. A gente vai superar tudo isso, porque afinal nós temos uma esperança. Cientista é um esperançoso, não dá para falar. Nosso cientista é um esperançoso. E essa esperança, essa vontade de fazer o melhor para a sociedade, fazer o bem. O único cidadão que eu conheço, são 2 cidadãos que pede mais recursos para trabalhar mais, é o professor e o cientista. É incrível como a gente fornece, e ele não reclama, vocês só querem, nós só queremos mais dinheiro, a gente trabalhar mais e dar mais resultado para a sociedade. Então, enquanto tem um monte de gente que fica pendurado, muitos olhos pendurados e não traz resultado, o cientista ele traz resultado. Então, esse é o recado que eu dou. E você que está começando hoje, nos assiste aqui, você que está nas universidades, você que está na iniciação científica, você que está no ensino médio, está na graduação e sonha trabalhar, e sonha vir aqui, a gente trabalha, nós somos construtores de futuro e de esperança e nós vamos conseguir chegar lá. Eu vejo novos ciclos coletivos se formando, em redes se formando, percebo novos campos sendo criados, uma universidade também que está mais próxima, sempre mais próxima da sociedade, fala universidade e institutos de pesquisa também. Percebo essa vontade, esse campo tecnológico, do empreendedorismo crescendo muito, embora muita gente discuta mas é um caminho inevitável também. Tem para todo mundo, vai ter do empreendedorismo, vai ter para pesquisa básica, para pesquisa aplicada, vai ter também, tem recursos. Então, vai acontecer, mas essa mobilização tem que partir também agora de nós, unidos por isso, no futuro a gente vai ter que se articular melhor do que nós somos, essa articulação, essa criação de quadros, como eu agora estou no freio, nem mal publicação a gente consegue fazer isso, mas eu estou no meu sacrifício pessoal para uma contribuição. Aí o outro também tem o Otávio, o sacrifício pessoal dele de ser coordenador de pós-graduação, não sei como é que ele consegue fazer isso, e ao mesmo tempo trabalhar com tantos, o INCT é uma gestão muito difícil, e vocês, professores também, que estão no campo também trabalhando para a gente conseguir ter esse resultado. É coletivo, vai acontecer, mas a gente vai ter que ser mais organizado, mais articulado, e vamos ter que criar, e vão ter que colocar a gente sim no Congresso, importante, tá? Gente nossa no Congresso, gente nossa na Câmara Municipal, gente nossa no Executivo, gente nossa nos ministérios, gente nossa nas secretarias, que faça essa ponte, e aí sim, a gente vai começar a ter o pesquisador no campo, trabalhando, vamos começar a ter os gestores nas fundações, vamos ter também os articulistas lá em cima, trabalhando por nós também, porque aí não é só questão de classe, é uma questão também de organização, mostrar para a sociedade que nós estamos lá, construindo. Então, é uma convocação que eu faço e um agradecimento ao Cícero por esse momento, e nós todos estamos juntos no mesmo movimento de reivindicar o que é nosso, o que está lá no orçamento é nosso, e não vamos permitir que isso saia do dia para a noite sem uma canetada, isso não pode acontecer mais. Maravilha, pessoal. Eu que agradeço imensamente vocês terem aceito esse convite para o bate-papo. Foi de última hora, foi corrida, eu peço desculpas por isso, mas as coisas acontecem de repente mesmo. Para quem nos assiste, eu peço encarecidamente que repliquem esse conteúdo, compartilhem suas redes sociais, se inscrevam no canal, deixem o joinha aí, deixem os comentários que a gente responde na medida do possível, tá ok? Pessoal, então, muito obrigado, agradeço imensamente, até a próxima. Tchau, tchau.